Olá e bem-vindos ao nosso programa hoje sobre Macau e o mundo macaense. Temos conosco o Dr. Rui Martins, que é especialista em estudos macaenses na Universidade de Lisboa. Senhor doutor, bom dia. Bom dia, Catarina. Muito obrigado por me ter convidado. Primeiramente, pode clarificar para os nossos ouvintes o que é Macau exatamente? Não é um país, pois não? Não é um país independente. Macau é uma península no delta do Rio das Pérolas, que atualmente faz parte da RPC, a República Popular da China, como uma região administrativa especial, que quer dizer que, apesar de ser chinês, retém um certo nível de autonomia em termos de administração, governo, leis, etc. Porém, antes de 1999, durante 400 anos, Macau foi um posto avançado do Império Colonial Português e, consequentemente, passou a maioria da sua existência sob a administração de Portugal. Por causa disso, Macau foi sempre um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, e depois do século XVI tornou-se um entreposto comercial muito importante entre o Japão, a China e a Europa. Percebo. E qual é o impacto desta história colonial na cultura de Macau? A cultura macaense é muito rica e diversa, com influências de Portugal e da China, mas também das outras ex-colónias portuguesas, como Goa, Malaca e África Oriental. A cozinha macaense combina alimentos da cozinha portuguesa, africana, indiana e chinesa, com muitos mariscos e pratos típicos portugueses, mas usando ingredientes da China, especiarias da Índia e da África. Come-se também muitos pastéis de nata, que é muito raro na China. Geralmente os chineses não gostam de comer doces, mas pastéis de nata são muito populares em Macau. A arquitetura em Macau também é uma mistura de influências europeias e chinesas. A cidade de Macau tem muitas calçadas portuguesas e igrejas no estilo barroco, ao lado de restaurantes chineses e templos budistas tradicionais. É uma mistura fantástica. Os macaenses também são geralmente bilíngues, falando chinês, cantonês e português. E até recentemente existia também uma língua unicamente macaense, que se chamava Pátua, e que era uma mistura das dois idiomas, com vocabulário português, mas gramática chinesa. A cidade de Macau também em si mesma é cada vez mais uma cidade global, com uma cultura mais internacional do que a maior parte da China continental, e as pessoas de Macau têm muito mais contacto com o mundo fora da China do que a maioria da população chinesa. O senhor doutor já mencionou os macaenses e as pessoas de Macau. Há uma diferença entre estas duas coisas? Isso não é muito fácil de explicar. Estritamente falando, o termo macaense refere-se à comunidade euroasiática de Macau, que está ligada a Portugal pelo sangue, pelo património, pela cultura ou pela história, sem ter necessariamente uma ligação com a China, também conhecidos como filhos da terra. De facto, originariamente, os macaenses só consideravam uma pessoa macaense na condição que não tivesse nenhum sangue chinês, mas só sangue português misturado com sangue africano, indiano ou malaio. Mas, hoje em dia, esta comunidade representa menos de 13% da população atual de Macau, e pois a palavra macaense quer dizer cada vez mais qualquer pessoa de Macau, qualquer pessoa que nasceu em Macau, seja mestiça, chinesa, seja chinesa ou qualquer outra combinação. É um pouco complicado, não é? É. Mas embora só 3% da população seja macaense verdadeira, o português ainda é uma língua oficial da região, não é? Os chineses de Macau sabem falar português. Embora o português seja uma língua oficial da região, na verdade muita pouca gente hoje em dia fala português em Macau. Só os macaenses antigos falam português todos os dias em casa como língua materna, e mesmo eles usam inglês ou cantonês muito frequentemente na vida pública ou na vida profissional. Mais ou menos 85% da população atual de Macau falam cantonês como língua materna, 7% falam mandarim
e depois 92% falam chinês de uma maneira, 4% falam inglês, 3% falam português e 1% falam uma outra língua diferente. E depois mais pessoas em Macau falam inglês como língua materna do que português. A língua inglesa é cada vez mais uma língua muito importante em Macau em termos de comunicação por causa da natureza internacional da cidade e infelizmente português é sempre menos importante. Apesar de ser uma cidade portuguesa no Oriente, o que tem Macau de especial? Macau é também muito conhecida pela sua indústria do jogo e por causa do seu grande número de casinos é frequentemente chamada de Las Vegas do Oriente. Em 2005 também as somas envolvidas em Macau equivaleram pela primeira vez às de Las Vegas, mais de 5 mil milhares de dólares. É enorme. Na maioria dos turistas que vêm para Macau, para os cassinos, são da China continental, são chineses da RPC, porque os chineses famosamente gostam de jogar a dinheiro, mas é muito difícil na China continental. As regras são muito estritas, mas as regras em Macau são muito menos estritas e é muito mais fácil os chineses viajarem agora entre os dois lugares, Macau e a China continental, e por causa disso muitos chineses da China comunista, da China continental, agora vêm para Macau para jogar a dinheiro, e esta indústria é enorme. Bem interessante. Infelizmente nosso tempo chegou. Muito obrigada, senhor doutor. Obrigado.